Galera, beleza? Meu nome é Felipe Nino e eu vou convidar você hoje a fazer comigo uma viagem no tempo. Nós vamos trafegar para o momento em que a internet era só mato, para o momento em que celular só servia pra gente jogar o jogo da cobrinha ou pra ligar de 3 segundos. Nós vamos para a internet dos anos 2000. 3 segundos, ó, é o novo! A internet nos anos 2000 no Brasil ainda era pequena, mas estava começando a se expandir. Ela estava aproveitando a febre do .com lá nos Estados Unidos, em que todo mundo queria ter um website. E aqui no Brasil foi na época que surgiu discadores grátis, como o IG, ou você usava a internet discada, ou os mais afortunados usavam a internet a rádio. A internet banda larga, como nós conhecemos hoje, ainda estava engatinhando e era privilégio de poucos. Na época, existia um site muito grande chamado Universo Online. Ele ainda existe, só que você conhece hoje ele como UOL. E a principal diversão da gente, naquela época mesozoica da internet, era acessar um local obscuro chamado Bate-Papo UOL. Quando você entrava no Bate-Papo UOL, você tinha que usar um nick. E aí a gente tinha pérolas como Agata69 ou Advogato, enfim, trocadilhos bem fuleiragem, né? Eu até me abro quando eu lembro. Sabe qual foi o meu primeiro nick da vida? Eu não consigo falar sem rir. Morango do Nordeste. Pode um negócio desse? Naquela época, mandar fotos era uma coisa assim extraordinária. Porque primeiro, as câmeras digitais ainda estavam engatinhando. Quem tinha uma câmera digital era milionário e elas só cabiam tipo 4, 5, 6 fotos por ou disquete, ou na época os cartões SD, ou se você preferisse, você podia comprar um scanner, que na época custava R$500, e escanear suas fotos, mesmo aquelas fotos que você te revelava. Mas assim, por conta também da internet ser muito lenta, até o seu celular 3G é mais rápido do que a internet que a gente tinha naquela época. E eu tô falando 3G, não tô falando nem 4G não, tá gente? 3G. E por isso mesmo que a gente tinha que confiar na descrição. E óbvio, a gente dava aquele miguezinho, né? Por exemplo, eu com 12 anos eu dizia que tinha 14 anos. Com 1,65m eu dizia que tinha 1,75m. E era normal também. As meninas mentiam pra mim e a gente confiava. Eram outros tempos de internet, um tempo em que a internet era mais segura. E pra quem era mais sofisticado, e no meu caso em especial foi alguns anos depois, existia um negócio chamado Mirk. O Mirk era um programa de bate-papo que ele usava um protocolo chamado IRC, Internet Relay Chat. Ele era um programa em que você acessava determinados servidores e que dentro desses servidores existiam os canais, que eles variavam por assunto, variavam por, enfim, por interesse. E esses canais eles eram identificados com a hashtag. Por isso que pra mim, quando a hashtag foi popularizada no Twitter, foi muito difícil me acostumar, porque eu, dinossauro da internet, pra mim o hashtag era para canal e não pra uma hashtag que a gente usa hoje, né? Pra manifestar uma desejo, uma ideia. E também, fazendo essa comparação Mirk e Twitter, os nossos nicks eram marcados como @, se a gente fosse os moderadores desses canais, que eram os homens que podiam botar ordem na casa. Então também foi um período meio complicado quando a gente usou o @ para se referir a alguém e não para indicar um status. Sim, minha gente, porque em 2000 e pouco, na época do Mirk mesmo, do auge do Mirk, no auge também do servidor brasileiro chamado Brasnet, você ter um @ no seu nick era sinal de ostentação. Tanto que tinha gente que mandava fazer camisas bordadas com o nick e com o canal, @fulano de tal, canal não sei o que. Rapaz, ali era moral mesmo. Em todo canto tinha isso, mas falando da minha realidade aqui no Ceará, haviam os canais dos colégios, por exemplo, o C7S, o Cristos PQL, enfim. E haviam também os das cidades, por exemplo, o canal Ceará era assim o canal mais bombado, era o canal
mais movimentado do estado. Sei lá, tinham milhares de pessoas ao mesmo tempo. E para levar esse papo além do virtual, para ter esse contato, havia muito essa preocupação na época, até porque também os meios eram limitados. Todo mundo levava esse papo adiante e marcava os encontros. Um dos locais favoritos do pessoal que frequentava o Mirk era o Iguatemi, exatamente naquela praça do elevador panorâmico. Todo sábado você podia ir lá, que era batata, encontrar uma ruma de gente com aquelas camisas de canal. Era muito massa. Quando não era lá, era no futebol de sabão, lá da Barão de Studart. Sempre havia o jogo de futebol de sabão. Esse eu também vivia lá e, enfim, levei muitos machucados. Era bom. A pessoa, ela só fica desconectada se ela quiser. Antigamente, você ficar desconectado não era uma opção, era uma necessidade. Principalmente na época da internet discada, em que você tinha que dividir a rede telefônica com a internet. Você tinha os horários certos, por exemplo, toda noite de meia-noite às 6 e no sábado de 2 da tarde até meia-noite e domingo o dia todo, era o que a gente chamava de pulso único. O que é um pulso? Pulso é uma medida rudimentar de contabilizar as chamadas de telefone. Um pulso era equivalente mais ou menos a 1 minuto e meio, sei lá. A conta do telefone era cobrada por pulso. Então, para a sua conta não extrapolar, até porque quando você ligava para um servidor, era como se você estivesse fazendo uma ligação comum. Então, tipo assim, se você navegava por 10 minutos, aquilo contava como uma ligação de 10 minutos. Tirando, obviamente, nesses horários que eu falei. Tudo isso para dizer que naquela época você ficava online pouco tempo. Então, para você prolongar o contato, você precisava estender isso de alguma forma. E uma maneira bacana era levar justamente isso para a vida real. Para os shoppings, para os futebols de sabão, enfim. O Mirk, ele teve seu auge e foi decaindo até chegar a um negócio chamado MSN. O MSN, para quem não lembra, ele foi um serviço de bate-papo da Microsoft em que você adicionava as outras pessoas pelo e-mail. A estrutura dele é mais ou menos como o Messenger do Facebook. Ficava uma lista de pessoas online e aí você ia lá e escolhia com quem você ia falar, e você adicionava quem você quisesse, se brigasse, podia excluir, enfim. Você podia colocar uma fotinha sua, você podia fazer chamada de vídeo, chamada de áudio, enfim. No MSN você tinha o subnick, que aquilo era maravilhoso, gente. Em tempos em que não tinha stories, não tinha a rede social que tinha, era o Orkut, que eu vou falar daqui a pouco. A melhor maneira de você soltar uma indireta era colocar um subnick, cara. Subnick era como se fosse realmente uma frase de efeito, que você podia colocar a música que você estava escutando, ou você podia dar aquela indireta pra alguém, né? Tipo, sou quem sou e não que os outros acham. Aquilo era genial, genial. Quando você queria chamar a atenção de alguém, existia um botão específico para isso que tremia toda a tela e aquilo era um pé no saco. O MSN, ele surgiu já ele se popularizou no caso mais em 2013, 2004. Foi na época que surgiu uma rede chamada Orkut, que ela era de um cara turco e que pertencia ao Google. Eu não preciso nem falar muito porque ele revolucionou o conceito de rede social. Provavelmente, se seus pais hoje usam internet, eles vão lembrar do Orkut porque foi a primeira rede social deles, com certeza. Ele começou essa questão de exibicionismo, essa questão de ostentação, mas se você parar para pensar e se você parar para comparar com os dias de hoje, aquilo não era nada. Você não postava onde você estava, não existia a atualização em tempo real. O máximo que você exibia que era no começo 12 fotos. Sim, no Orkut só permitia 12 fotos e você só entrava por convite. Existiam também as comunidades, que elas serviam tanto para você interagir com outras pessoas sobre gostos similares, como também para até definir. Muitas pessoas entravam nas comunidades para meio que traçar um perfil delas mesmas, para que quando outras pessoas fossem ver, já
viam mais ou menos o que essas pessoas eram, sentiam, gostavam ou não gostavam. Pra mim, o Orkut foi uma rede muito especial porque traz comigo amigos que até hoje eu falo. Por exemplo, pessoas que gostam de Fórmula Indy, pessoas que gostam de televisão antiga, pessoas que gostam de determinado jogo, pessoas que gostam de determinado meme. O Orkut, ele teve muito essa questão de união e por isso que tem muita gente que é saudosa até hoje. Se hoje a gente posta as fotos da festa no Instagram ou no Facebook, antigamente a gente tinha que contar com serviço de fotografia. Aqui em Fortaleza era o Festanet. E o que falar também dos fotologs, gente. O fotolog, óbvio. Era um blog de fotos, era o conceito. E era a maneira que você tinha de ostentar, de, sabe, dizer que era o bichão, o culto, o fotógrafo. Mas a versão gratuita só permitia uma foto por dia. E aí você tinha realmente que selecionar as melhores. Era uma época em que você escondia um pouco mais de quem você era, mas ao mesmo tempo permitia mais o contato offline. Porque como as limitações da época, tanto de banda como até mesmo financeiras, não era todo mundo que podia pagar uma banda larga ou ficar na internet o dia todo, isso obrigava as pessoas a conversar mais pessoalmente, a interagir mais, a sair um pouco da tela do computador, até porque a tela do computador era a única maneira de se acessar a internet naquele tempo. A internet talvez fosse mais rudimentar, fosse mais estranha, mas sem dúvida era mais humana. E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou encerrar fazendo um convite muito especial. Que tal você adquirir fotos dos melhores fotógrafos de Fortaleza e ainda ajudar quem precisa? É isso mesmo, fotógrafos como Júnior Panella, Davi Pinheiro e outros estão vendendo suas principais fotos a um preço bem bacana e todo esse dinheiro vai servir para ajudar a grande amiga Bebel, esposa do Júnior Panella, que está numa luta contra o câncer. Então participe já, acesse tanto no Facebook quanto no Instagram, clique do bem pra Bebel e confira as fotos e as formas de pagamento. Vamos ajudar? Espero que você tenha gostado e se você tiver alguma lembrança, por favor deixa aí nos comentários. Afinal eu faço isso pra gente compartilhar. Não só sou eu que falo miolo de pote não, tá? Vocês também. Então ó, se você gostou, taca o dedo no like. E ó, a gente se vê semana que vem. Beleza? Valeu!